Bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Século Diário Entrevista. Estamos aqui mais uma vez com a mesa cheia. Sou Vitor Taveira, estamos aqui no estúdio 42B, no centro de Vitória. Lembrando que essa entrevista, outras também você pode acompanhar no YouTube do Século Diário, pode acompanhar também no Google Podcast, Spotify, quem prefere ouvir em áudio. E aproveita e já segue aí, né, nosso canal, segue na sua plataforma preferida para acompanhar o que vem por aí. Hoje temos aqui como tema o hip hop como patrimônio imaterial do Espírito Santo. Agora em janeiro foi promulgada a Lei 11.771, é isso, né, Iri? 11771. 11.771. De autoria do deputado estadual Irine Lopes, do PT, está aqui conosco para falar, né, um pouco disso também. E junto com ela, dois grandes personagens, né, dois grandes artistas também do hip hop capixaba. Estamos falando com o Fredone Fone, que é grafiteiro, né, MC também, Pandora da Luz, produtora cultural, designer de moda. Então, bem-vindos todos, né? Muito bom tê-los aqui. E aí, para começar, queria abrir com o Fredone, para ele contar um pouco para a gente dar até uma nivelada aí com quem está chegando agora, quem já conhece há muito tempo. Como é que você caracteriza o movimento hip hop? O que é o hip hop? O que é esse movimento do hip hop? Bom, salve, salve, bom dia para todo mundo aqui que tá trampando, que tá aqui na mesa também. Satisfação fazer parte disso, desse momento. Principalmente falando de hip hop, né? Tipo, é algo que eu conheci metade dos anos 90 e aí no início de 2000 é quando eu entro mesmo de verdade nisso. Uma cultura que começa a ganhar força e corpo, né? Nos Estados Unidos, nos anos 70, com jamaicanos, afro-latinos, afro-americanos, né, como dizem, onde pessoas de várias linguagens, né, que já existiam na rua, como o grafite, né, o MC, o break, as danças, né, as danças de rua e o DJ, né, principalmente quando acontece uma festa, né, organizada por Cowork e Cindy Camp. Bom, então eu acho que quando acontece esse momento é um dos marcos no hip hop. Claro que outros vão defender outras datas, né, outras visões, eu acho isso também importante. Mas o hip hop começa a ganhar força assim, e ele chega, né, falando de mim, assim, em primeira pessoa, ele chega até mim, na minha rua, enquanto eu tô andando de skate, quando eu tô jogando basquete com meus amigos numa tabela improvisada no poste da minha casa. E aí eu começo a me conectar com outros jovens de vários bairros, né? Serra Dourada, né? Serra Dourada, onde eu cresci, onde eu cheguei com 1 ano de idade. E aí eu começo a me conectar com jovens de outros bairros também que vivem na mesma condição, ou numa condição muito parecida com a minha, assim. E aí no meu bairro também, Brau mora lá, Eli Brau, que é uma grande referência no hip hop e que tem sido ao longo dos anos uma grande referência para mim também, assim, um professor que me apresentou várias coisas do hip hop. E com isso eu fui conhecendo pessoas, né? Pandora, Sagaz, acho que são nomes importantes, né? A galera do Negritude Ativa. Eu acho que aos poucos esse movimento foi unindo a gente, aproximando pessoas de bairros diferentes, assim. Pessoas que tinham também uma luta e sonhos também, né? Muito parecidos. Eu penso muito que o hip hop tem muito a ver com essa arquitetura da periferia também, com essa arquitetura feita às vezes de um modo improvisado por necessidade, e eu vejo o hip hop muito como esse movimento, como essa cultura que é feita também de um jeito que a gente vai encontrando caminhos e buracos, frestas nos muros, e vai se conectando e passando visão, aprendendo um pouco com o outro, ensinando também, fazendo essa cultura acontecer. Para mim o hip hop é isso, assim, não tem como imaginar meu dia sem pensar nessa cultura. Mas, Pandora, fala pra gente um pouco se você quiser acrescentar algo, né, perdão, é ser muito preciso, né, nas suas conceitualizações, mas assim, algo em relação a como é que surge, né, como é que chega esse movimento no Brasil, que a gente está falando do Espírito Santo, especificamente, está falando de um movimento que surge, né, na periferia do Império, né, basicamente, e se torna uma cultura de periferia que se internacionaliza de alguma maneira, né? E que acredito que vai, em cada lugar vai receber um pouco, né, da cultura Sim. local também, vai dialogar com isso. Então,
você contasse um pouco de como que chega e como é que você vê assim, o desenvolvimento do hip hop até os dias de hoje aqui no estado, né? Nós temos, acho que em todas as linguagens, né? Temos grandes expoentes, né? Tanto né, alguns lá dos primórdios, outros agora, né? Temos grandes MCs, temos grandes grafiteiros que estão aí, né? O pessoal do break, tem muita coisa bacana, né? Rolando aí. Tem sim. Então, primeiro agradecer, né, Vitor, o seu convite aí para a gente estar aqui junto e né, com o Fredone, Irine, o pessoal aqui do staff. Em momentos de apagamento, né, cara, espaço é uma coisa bem-vinda, né? E aí para falar de hip hop, cara, para mim e assim para muita gente da minha época chegou através dos filmes americanos, né? A gente ia para o cinema, inclusive Paulo Black, né, especialmente, trabalhava na frente de um cinema, então ele ficava sabendo dos filmes que ia chegar e falava, vamos lá ver tal. Não, eu não sou daquela safra, né? Mas é muita história, né? E aí os filmes, cara, a gente via os videoclipes no domingo à noite no Fantástico, e aí todo mundo ia treinar na segunda-feira de manhã e se esfolar todo para dançar, né? Para mim, especialmente, começou dessa maneira como começou para vários aqui, né? O Sagaz começou dançando assim, todo mundo acho que é dessa primeira né, essa primeira geração do hip hop no Espírito Santo começou através dessa influência do cinema e tal, então isso é bacana. Eu pessoalmente não estava junto com esse pessoal porque esse pessoal era ligado lá Vila Velha, Cariacica e tal, e eu ficava mais que Vitória, eu estudava e tal, e nas escolas nos anos 80 teve uma efervescência muito grande de dança de break, né? Por causa de Michael Jackson e por causa dos filmes. E aí eu também dancei. Então, quando eu tinha ali 11, 12 anos, também estava dançando ali no meu bairro, em Santa Marta, que é aqui na Grande Maruípe, e nos bailinhos de sábado à noite que tinha no bairro. Tinha muito bailezinho de 50 centavos para pagar, então a gente ia lá se matava até umas 10 horas da noite, que não podia ser mais do que isso. E eu vejo assim, um processo de evolução bastante interessante do ponto de vista de mercado, porque as pessoas dependem de que essa evolução aconteça, né, para que as pessoas tenham trabalho e vivam do seu trabalho a partir do hip hop. Durante muito tempo a gente conviveu com falas de que o hip hop não poderia ser uma forma de geração de trabalho e renda, no que eu discordo, porque na condição que o Brasil vive hoje, porque eu acho estranho isso até, falar que uma determinada cultura não pode viver da sua produção, né? Considerando que atores vivem da sua arte, cantores vivem da sua arte, e os hip hoppers têm que fazer as coisas de graça. Então eu acho que essa evolução do mercado é importante, porque vem garantir para os nossos, o pessoal que vem da periferia, não só mais o futebol e o tráfico como fim, sabe? E nem só o samba. E aí não é só também o rap, não é só o grafite, não é só nada disso. Porque, por exemplo, no meu caso, eu fui do hip hop tradicional e hoje eu sou designer de moda, né? O Fredone, ele vem do hip hop tradicional, do grafite e tal, mas ele hoje é considerado um artista plástico, sabe? Então, a gente vem num processo de evolução. Então, eu acho que isso é super importante. E é uma formação política e cultural, né? Geralmente todo mundo que passa pelo hip hop tem essas duas formações. Aí até uma característica interessante, né? Dessa coisa que eu acho que o samba tem um pouco também do berço, né? A pessoa não aparece do nada na indústria. Agora tem mudado, né? Agora tem aparecido gente do nada que, tipo assim, de repente eu tô cantando rap e tal, isso, né? Isso. Mas geralmente quem passa, né? Quem vem do hip hop mesmo passa. Você vai ser conhecido, né, na sua quebrada ali, com a galera, com o movimento, até que, de repente, no momento estoura, isso vai ganhando força e tal, mas, assim, é um processo que tem um berço ali, tem uma maturação, porque tem o hip hop, ele é uma manifestação cultural, tradicional, urbana, e isso é uma discussão. E isso é uma discussão muito profunda, porque tem gente que acha que a gente não é tradicional. Mas como nós somos tradicionais? Nós temos diversas características que qualifica a gente como tradicional. A gente tem padrões, nós temos padrões de comportamento, padrões de vestuários, se você for olhar o conceito que a Secretaria de Cultura do Estado dá para comunidades tradicionais, nós nos encaixamos perfeitamente no que é no conceito de comunidade tradicional. Urbano, não como as outras tradições, claro, do boi pitadinho
Que normalmente são rurais. que normalmente são rurais. A nossa é urbana. Mas pelo fato de ser urbana, nós temos muita dificuldade desse reconhecimento de uma comunidade tradicional. Né? A gente tem uma identificação ideológica. Então, eu considero o E hip pensado hop... como cultura popular também, Sim, né? e cultura popular. É isso. Cultura popular tradicional urbana, que é essa A cultura expressão. popular está muito ligada com a expressão, Muito. geralmente. E aí, além disso, nós temos diversas maneiras de lidar, de coisas que são muito nossas, internas, que as pessoas que são de fora do hip hop nem sequer passa pela cabeça. Por exemplo, eu sou de uma época que, e o Fredoni deve lembrar disso, que é até mais novo do que eu, que as mulheres chegavam no evento, os homens não abraçavam, não beijavam a mulher dos outros, namorada dos outros, não olhavam nos olhos, era um comportamento assim, esposa, é namorada, ou é mãe, ou é filha, a gente fica longe, tinha uma consideração, um respeito pela mulher muito grande. Mas nas músicas também falavam um tanto de coisa de mulheres desnecessárias. E eu acho que isso é um processo da evolução desse comportamento de evolução ideológica também. Que a cultura é dinâmica, né? Extremamente. Você deu até uma deixa aqui Ainda de bem. códigos que a gente estava falando, que é o livro aqui, né? Que eu estava falando no começo aqui nos bastidores. Ele é livro lançado, né? Organizado pelo Fredoni, que é Grafite é para Geral, que é o que está escrito aqui. Sim. Em código de grafite. O Fredoni também é grafiteiro. Pode falar um pouco mais também, né? Assim, mas assim, são códigos que quem não é desse meio não vai entender, né? Ou vai ter que fazer um esforço. Eu consegui ler, mas eu também já sabia qual era o nome do livro. Aí eu tive só que lembrar. Mas assim, tem por exemplo, no grafite tem essa linguagem cifrada, né? Tem vários códigos. E aí, assim... Agora só pergunta, como é que faz para entrar no movimento hip hop? Tem que ter carteirinha, tem que assinar ficha. Depende da O época. que vocês sugeririam para quem também está interessado? Assim? Eu acho que depende da época e depende de qual movimento hip hop, né? Porque também, assim, né, é uma parada muito plural, mas vou falar da minha experiência. Quando eu cheguei no movimento hip hop, né, tinha as reuniões na UFES, né? E aí você se apresentava, uma rodinha, a galera tava lá, a galera da antiga. E aí você chegava, se apresentava e falava, né? Se apresentava, falava o que você fazia, né? E aí eu até falo isso num desses livros aqui, numa introdução dos livros. E aí me perguntaram, eu me apresentei e tal, sou o Fred e faço grafite. E aí me perguntaram, tá, mas o que você faz pelo hip hop? E eu fiquei sem entender, assim, né? Porque você tinha que pedir licença para você dizer que você fazia parte do hip hop. Você podia fazer grafite, você podia cantar, você podia dançar, mas fazer parte do hip hop era outra parada, né? E aí eu lembro quando eu cheguei e me perguntaram o que fazia pelo hip hop, eu falei que fazia grafite, aí fiquei meio confuso, né? Não, faço grafite. Aí falaram assim, não, mas pelo hip hop, pela sua comunidade, o que você faz? E aí eu voltei pra casa, cara, não faço nada então, aí não sou do hip hop. Entrou em crise. Hip hop. Eu vou ter que fazer uma parada, não sei o que eu faço. E aí foi pouco tempo depois, né, um amigo do bairro também que curtia, né, curtia rap, curtia essas paradas, ele me convidou, ele tinha um projeto, e aí dava aula de reforço e eu comecei a dar aula de grafite. Aí, pô, já cheguei na reunião. O que você faz para essa cultura? O que você faz para levar além, né? Além de você, cultura, assim, né? Claro que quando eu tô fazendo um grafite, né, quando eu tô fazendo uma rima, claro que não fica só aqui, né, não é só para mim, né, a parada reverbera, né. Tanto é que muitas músicas que eu ouvi chegaram no meu ouvido, foram me formando, né? Mas eu entendi, hoje eu entendo muito mais, assim, essa pergunta, sabe? O que a gente faz além disso, né? A gente pode fazer mais, inclusive, né? Na verdade, a gente já faz várias coisas, mas não ligadas ao hip hop, né? Tipo, sei lá, quando você fecha com um vizinho pra bater a laje dele, ele bate a sua laje, aí um precisa de um gás, o outro precisa de um açúcar, e é isso, é uma comunidade, né? E aí o hip hop, não sei, através do hip hop também, a gente pode fazer essa parada, né? Trocar informação, emprestar um livro, mostrar um vídeo. E essa foi a minha entrada na época, que hoje é muito diferente, assim, né? Acho que também tem muita gente que hoje em dia nem faz questão de ter essa identificação. De se identificar também. Né? É outra realidade, né? Mas, assim, chamando a Keirine um pouco para conversa,
conta pra gente um pouco sobre esse projeto de lei, né? Já foi promulgado, agora tem um outro processo, né? Ele já teve um impacto inicial, talvez midiático, né? Isso repercutiu nas redes e tal, né? Hip hop é patrimônio do Espírito Santo. Tá? Deu uma valorizada aí, né? Mas o que que representa essa lei, o que que significa ela e como é que ela pode impactar, né? O hip hop aqui no Espírito Santo. Bom, agradecer, Vitor, aqui, né? Ainda mais acompanhado do Fredoni e da minha querida Pandora, que eu não via há bastante tempo. E dar um olá aí para todo mundo, para a galera toda que está nos acompanhando. Eu sou muito interessada e preocupada com as questões todas da cultura, né? Porque eu penso que no Brasil os investimentos e a credibilidade e o reforço à cultura, às culturas de uma forma geral, é muito escasso, é muito pequeno. Isso faz parte, vamos dizer assim, de um pensamento predominante, porque a cultura ela é libertadora, né? Estou ouvindo aqui o Fredoni falar o que você fez pelo hip hop. Bom, solidariedade, né? Ao fim e ao cabo, é isso: comunidade, solidariedade, se enxergar no outro. E essa palavra mano, que é usada muito e que as pessoas tentam assim, carimbar como algo negativo. Falou mano, porque é perigoso, é isso. Mano é humano, mano é amor, mano é ser igual, é estar junto, Hermano. né? Então, assim, e a gente acompanha, claro, a dureza que foi na história da cultura popular brasileira. As pessoas, as artes se firmarem, né? Se nós formos pegar, se a gente for pegar o teatro, por exemplo, o que foi Procópio Ferreira no seu tempo, né? Eu estou indo muito longe, porque a galera de hoje acho que nem sabe quem é Procópio Ferreira, que fez com que o teatro fosse um espaço para que uma parte das pessoas fossem, não ficassem restrito à questão do poder aquisitivo, né? Um outro problema que tem muito grave na cultura brasileira, que a Pandora citou aqui, nós do hip hop, ela disse, nós podemos nos caracterizar como cultura tradicional. O problema é que as pessoas pensam que cultura tradicional é tudo que é velho, entre aspas, porque também se desenvolveu um preconceito contra velho, quando eu acho que velho é uma coisa que precisa ser muito valorizada, porque se manteve. Exatamente. Porque se manteve, tá certo? Então, assim, os conceitos são exatamente opostos, né? Então, assim, eu... Pensando nessas coisas todas, eu tenho tentado abrir o meu mandato o máximo possível para todas as expressões culturais. Mas eu tento vir com muita... Eu tento fazer duas coisas. Uma, tudo que eu puder para a manutenção das tradições mais antigas, para que elas não sumam, porque nós continuamos a ser uma cultura verbal. Assim, você vai lá no Ticumbi, você vai em outras expressões, elas não estão escritas em lugar nenhum. Os mestres passam para os aprendizes, como não tem incentivo
para mestres, essa cultura oral, até onde ela vai conseguir chegar? Nós estamos vivendo isso no Congo, nós estamos vivendo isso em outras expressões. Quando há, inclusive, legislações que dizem que é preciso que o Estado invista financeiramente na preservação da cultura a partir da remuneração do mestre. Embora as polícias ainda sejam muito poucas em relação ao Congo, a gente viveu nas últimas décadas essa política de salvaguarda, ela dá para notar algumas questões, inclusive a renovação, né? Que é uma questão fundamental. Porque o medo é que os velhos se vão e os mais novos não peguem o bastão. E hoje a gente tem visto em muitas bandas. Mas, Vitor, eu vou falar com você que é o seguinte: isso é porque as pessoas que amam a arte, elas vão e se entregam. Sim. Certo? Nós estávamos aqui conversando antes. O Fredon estava dizendo, bancou o livro praticamente no bolso dele. Isso é correto? Não, isso não é correto, porque ele não deve ganhar suficiente para bancar a impressão de livro. E nem o risco. A margem de risco vai vender quanto, vai repor, entendeu? Então, assim, essas coisas são importantes. São muito importantes para que a arte floresça, porque a arte é libertadora. Então, nós temos a arte do nosso tempo. A arte do nosso tempo, de um tempo que é duro, duríssimo. Eu não vou deixar de falar, eu não vou deixar de falar as coisas que me formaram, né? Cada um de nós carrega em si a sua escola, a sua formação. Assim, quanto mais cresce o capital, mais cresce a pobreza, a miséria, a fome, a ausência da cultura. E para a sobrevivência na quebrada, tem que ter... Não tem Estado, certo? O Estado não vai lá. Então, você tem que ter solidariedade. E a cultura é um dos maiores condutores desse arco. Então, assim, tem essa parte, tem essa parte, vamos dizer, que eu penso que nesses tempos nazi-fascistas que nós estamos vivendo, que adoram chamar a gente de comunista, e eu devo confessar que eu desisti do comunismo há 500 anos atrás. Eu quero Estado. Eu quero Estado. Eu quero Estado para desistir, porque no comunismo é igual ao céu. É a ausência do Estado, é as pessoas se querendo bem, não é um querendo pisar no pescoço do outro, ter mais que o outro, escravizar o outro. Não é isso. Então, assim, é tipo o céu, né? Mas eu quero Estado. Então, as minhas leis, quase todas elas têm a ver com questões sociais. E essa lei que transforma o hip-hop patrimônio material no Espírito Santo, nós devemos ter uma lei nacional. Eu estou sabendo que a Benedita está se mexendo para fazer uma lei nacional, e eu acho que melhor ainda, porque isso, vamos dizer, uniformiza o tratamento. E tem a minha própria paixão pelo hip-hop. Sou uma pessoa apaixonada pelo hip-hop, embora eu não conheça o hip-hop como você conhece, como você conhece, como você conhece. Eu sou uma consumidora, vamos dizer assim, né? Eu vou para assistir, eu vou para ver. Eu não faço hip-hop. Eu não sou do hip-hop. Eu sou fã. Eu gosto, eu acho bonito, certo? Eu acho bonito. Acho impressionante a capacidade de fazer aquelas letras fantásticas. Assim, é sempre uma aula de história, é sempre uma aula de sociologia, é sempre uma aula de economia, é sempre uma aula de poesia quando você escuta o hip-hop, tá certo? Então, assim, o que eu quero,
E eu converso com a galera, eles me procuram muito, né? Tem muita gente, eu não tive transversalmente, mais através da Pandora e do Sagaz, um contato com a geração mais, assim, nos primórdios aqui, né? Quem trouxe, quem veio, quem foi construindo. Mas a galera de hoje, eu conheço muita gente, eles conversam muito comigo, eles vão no meu gabinete, assim, o gabinete está sempre aberto para eles, eu vou nas atividades deles, gosto de ir, né? Adorava, assim, eu sou uma pessoa que fico 12, 13, 14 horas sentada ouvindo um bom combate, tá certo? Fico mesmo, e ali eu vou, fico, curto, gosto. Então, assim, mas eles trazem para mim questões muito concretas. Muito concretas. Preconceito em função da música, mas o preconceito real é porque é da quebrada, não é porque é asa da música. Tá certo? As pessoas nem ouvem a música, mas tem preconceito contra Mas é ela. um combo, às vezes, né? É um combo que É o- vem. É social, racial, cultural. Isso. Em forma do preconceito. Porque você ouve o rap, o cara já vai ficar puto porque é um rap. Aí ele vai lá ver, de repente, um monte de gente branca cantando aí. Ele fica meio assim, O que tá acontecendo, né? Imagina, né? Tipo assim, falaram mentira ele pra vai mim, não é até possível. ficar surpreso. Mas assim, eu acho que é um pouco disso tudo, né? Eu acho que é tudo muito intricado, assim. O bicho também, o grafite, né? Muito perseguido. Enfim. Tudo, até... A cultura em toda. o perseguida. skate não ficou tanto porque os filhos da classe média e dos ricos gostam. É um E esporte... conseguem acessar financeiramente. financeiramente, né? Boas pistas sem nenhum erro, de engenharia, bons equipamentos, tanto equipamento de segurança quanto o próprio skate, facilidade de deslocamento para participar de campeonatos, não sei aonde, enquanto as outras pessoas têm que ralar muito para poder chegar lá. Agora, que é um esporte maravilhoso, é. Então, assim, a minha lei, o que ela busca? Ela busca responder esses anseios. Assim, não ter, o combate ao preconceito, trazer o hip hop para dentro do espaço da escola, certo? Como todas as artes devem estar no espaço da escola, trazer para o espaço da escola, promover conversas sobre o hip hop, sobre o que ele é, sobre onde ele quer chegar, por que ele existe, de onde ele nasceu, tá certo? Assim, e por que ele deve ser curtido, porque ele é bom, porque ele é bonito. Quem não achar, bom, não achou, mas ele teve a oportunidade de conhecer, coisa que hoje não, o preconceito não permite. Ter por parte do Estado iniciativas concretas de trazer o hip hop para dentro de circuitos, né? Dentro de circuitos. Então, assim, essas motivações, então, isso significa ter planejamento, significa obrigatoriamente ter orçamento, tá certo? Quando o Lula fala, o executivo pode fazer. Quando o Lula fala que quer colocar os pobres no orçamento, ele está falando de tudo, ele não está falando de arroz e feijão, né? Ele está falando de tudo, ele está falando de escola, ele está falando de cultura, ele está falando de lazer, ele está falando de esporte, ele está falando de tudo. É isso que é, né? Então, me motiva muito, mas me preocupa, e a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar, me preocupa a regulamentação. Então, assim, o pessoal do hip hop não pode deixar só por minha conta, não. Nós temos que nos juntar, dar as mãos, para que a gente não perca. A lei fica bem bonitinha, mas quando vai para a regulamentação,
A regulamentação de uma lei é aquilo que realmente determina qual é o papel de cada um, quanto que vai custar, quais as obrigações que tem que fazer, tá certo? Uma lei não regulamentada, ela não é nada mais do que um papel. Então, assim, eu achei muito bacana essa primeira fase, a repercussão, assim, foi boa, não do ponto de vista, olha, ela fez uma lei para a gente. Não, não é isso. Nós temos uma lei nossa, é bem diferente, tá certo? É bem diferente. Mas ela só vai ser uma lei com produto que interfira na questão que você colocou, da valorização cultural, econômica, que possa gerar, inclusive, condições da pessoa viver da sua arte, se ela for implementada na íntegra. Então, por isso, a regulamentação também é de tal forma importante, tanto quanto a lei. E como é que vocês veem hoje o cenário das políticas que tem no Espírito Santo, em relação ao hip hop, enfim, a nível estadual ou nos municípios? Você quer Como é que vocês começar, avaliam aí? Eu, você. Então, sim. Então, eu até quero fazer um pouco de um resgate, né? Que eu recebi com bastante alegria essa nova lei e tudo mais, né? Mas a gente vem de uma outra lei, né? Que a gente começou né? Eu e o Sagaz articulando, porque acabou que eu e o Sagaz sempre ficamos meio que por conta dessa parte da articulação política, do hip hop, né? E aí demonstrando, inclusive, que o hip hop, de fato, é um movimento social, porque além da gente ter 4 manifestações fundamentais, a gente tem toda uma discussão a respeito, um acúmulo a respeito de política pública na periferia, não só para a questão cultural, mas a política pública chegar na periferia. É o saneamento básico, é o posto de saúde, o hip hop sempre fez essa discussão, né? E eu me orgulho do hip hop ter me encarregado disso, né? E a gente, há alguns anos atrás, procuramos o deputado Cláudio Vereza, na época, para fazer uma lei de reconhecimento do hip hop, né? Uma lei que reconhecesse o hip hop. Acho que, na verdade, na época, a intenção era algo parecido com essa lei que você coloca, né, Eline? Mas é aquelas coisas, né, cara? Quando as coisas são feitas sem a gente, sai de outra maneira, né? Que é uma coisa que eu gostaria muito de resgatar, assim. No Brasil, as pessoas que estão em cargos parlamentares têm esse hábito de fazer as coisas com a maior das boas vontades, com um desejo de contribuir, de ajudar, mas nesse afã não procuram as pessoas que têm uma trajetória nessa discussão. O hip hop, ele não se resume, e por isso que o hip hop é uma tradição, e já é ancestral, apesar de que seus ancestrais estão vivos, e para mim isso é uma glória, saber que as pessoas que construíram esse processo e todo esse projeto do hip hop ainda estão vivas, eu consigo me relacionar com as pessoas, mas já estamos perdendo algumas. Mas a gente que vem nessa tratativa há muito tempo, a gente às vezes vê coisas acontecendo, como a primeira lei, que foi também com muita alegria e tal, mas com um processo de apagamento, né? Porque, por exemplo, na lei que o Cláudio Vereza fez, ele, para fundamentar a lei, ele fala que ele recebeu essa intimada, e aí na nossa linguagem, né, foi intimado por um cara do Rio Grande do Sul que nunca veio ao Espírito Santo, que é o Mano Ox, que era presidente da nação na época. Eu peguei toda a papelada, eu e o Sagai pegamos toda a papelada da lei que já existia, que a primeira foi no Rio Grande do Sul, feita pelo deputado Raul Carrinhon, e aí fez a primeira lei do hip hop no Brasil. Aí a gente foi o segundo estado, e a lei não saiu conforme a gente queria, porque simplesmente não fomos consultados. A gente chegou lá, conversou, queremos e tal, aí ainda deixamos bem isso que você falou, né, Eline? Precisa de uma pressãozinha. Não que a gente vá para lá. Aí falei, vamos, quando for aprovar aqui na Assembleia, avisa para a gente. Já aprovou. Ah, então tá bom. Quando for aprovar, então quando o Renato for assinar, avisa para a gente ir lá dar uma sacudida. Falar, que legal. Já assinou.
quando for fazer a avaliação, sei lá o que vai fazer na Assembleia, já foi, já aconteceu, já está aí. Que é a lei da Semana Estadual do Que é a Hip lei Hop, da Semana Estadual do Dia vereador, Nacional do Hip Hop 2010. no Espírito Santo, que é o dia 12 de dezembro, e a semana compreendida em novembro, né, na semana do dia 12 de novembro. Isso repercute? Isso tem acontecido? Então, o que Já que aconteceu, acontece? O que A acontece? Semana Estadual. Nunca aconteceu. Por que que nunca aconteceu? Primeiro, que apesar da grande vontade dele de contribuir, a lei virou uma lei no papel. Primeiro pelo apagamento, que aí eu me ressinto. Eu, pessoalmente, me ressinto disso. O Sagaz é uma pessoa que vem muito antes de mim no hip hop, né? Ele deu e doou a vida dele pelo hip hop até hoje, e aí houve um processo de apagamento dele e de mim nesse processo, junto com o Cláudio Vereira. E aí, assim, da mesma maneira, Irine, isso acontece aqui, de certa forma. Porque, por exemplo, tem coisas aqui que eu, assim, acho meio complicado, e a gente já vivenciou algumas coisas. E aí, eu quero me referir especificamente à questão da lei, eu posso te falar ponto por ponto, que eu acho que é importante, porque no início do seu mandato anterior, a gente também te procurou, falamos, nós queremos rever a lei, porque essa lei não nos contempla, não foi feita com a gente, foi feita por nós, sem nós. E aí, eu vou me arvorar um pouco dessa lógica que a gente está se apegando a partir do dia 1º de janeiro, que é nada sobre nós sem nós. Eu acho que essa lei vem salvar algumas lacunas, por exemplo, a questão do preconceito. Aqui, depois de Fundão, não sei se é Ibiraçu, os meninos estavam enfrentando problema com a polícia. Os meninos iam para a praça e a polícia baixava lá e descia o cacete, proibia, pedia. Também. Aqui não, coisas absurdas. Aqui Vila Velha. Sim, aqui... mesma coisa, mas assim, tem coisas completamente absurdas. Eu não sei se você sabe, o cara lá em Cariacica, não, Viana, em Cariacica também aconteceu isso, o cara estava ouvindo um rap na casa dele, a polícia bateu na porta e mandou o cara tirar o som. Hein? Sério, assim, essa... Não, mas a gente sabe que existe. Os meninos se reunindo na praça e ser reprimidos pela polícia, eu não aceito isso, mas é comum. Agora, a pessoa ser chamada a atenção por estar ouvindo uma música na sua própria casa é a mesma coisa que o Fredoni pintar o muro na casa dele, que ela fala, não, você não pode fazer grafite aí não, porque grafite é vandalismo. Mas essa questão do preconceito é pesada, desculpa assim, interromper. E é isso. É porque, por exemplo, isso se estende também às religiões de matriz africana. Sim. Assim, o cara está fazendo lá. Bom, quem é católico, a obrigação é ir na missa, fazer o batismo. Né? Quem é evangélico tem que ir ao culto, tem que... Né? E quem é de outras religiões tem outras obrigações religiosas a cumprir. Então, o cara está lá dentro da residência dele, fazendo um rito, cumprindo uma obrigação que a sua religião lhe impõe, e aí o vizinho chama a polícia. Então, assim, isso é uma coisa que a gente não pode conviver com esse tipo de coisa. Não podemos. E aí, assim, eu acho que essa lei vai cumprir essa lacuna. E aí, como você disse, assim, o que vem é a regulamentação, que eu acho que, na verdade, durante bastante tempo, eu queria que o hip hop pensasse um pouco mais politicamente, e aí eu não estou falando de política partidária, eu estou falando da nossa política, da maneira como a gente faz as coisas, de ir lá conversar com o Renato. O governador Renato Casagrande não é uma pessoa de difícil acesso, acho que todo governador e todo político é, mas ele não é uma pessoa que se nega a conversar. Eu acho que não é. Eu acho que não teve, assim, ele não assina esse tipo de documento com dificuldade, ele não tem essa mente fechada. Então, eu acho que é um grande momento que a gente está vivendo agora, esse momento que nós estamos vivendo agora é um momento, ou você abre sua mente e olha para frente e vamos fazer as coisas acontecer, para que no futuro as coisas já estejam acontecendo, porque não dá para esperar mais o futuro chegar para acontecer alguma coisa, ele já está aqui agora. Ele está aqui agora, então o momento é agora. O momento é agora. E assim, para efeito de uma maneira geral, acho que precisa, assim, criar uma espécie de dossiê, sabe, Irine, contando um pouco do que o hip hop realmente faz. Porque as pessoas não sabem o que o hip hop faz. As pessoas acham que o hip hop é o grafiteiro ali, como, né, o Fredoni falou, quando ele chegou, o que você faz pelo hip hop? O que você faz para a sua comunidade? O hip hop
faz muito para si, e aí nós não estamos falando de cantar, dançar e discotecar, não é isso, mas faz muito para a comunidade. A gente fez muito pelo movimento negro, também em parceria com o movimento negro. A questão da autoestima da juventude hoje, de poder usar um cabelo crespo, de poder usar um black power, de usar umas tranças, isso aí se deve ao hip hop. Não que o movimento negro não fizesse. Então, assim, isso é só para citar uma. A questão da religiosidade de matriz africana, a maioria do pessoal que está cantando hoje sobre religiosidade de matriz africana, assumindo sua religião, sua religião não, seu culto de matriz africana, vem dessa leva do Islã, do pessoal que cantou rap, que quis cantar rap, que hoje está cantando outros ritmos, mas que bota muito do hip hop ali, né? A gente vê o hip hop, por exemplo, com uma pessoa como a Glória Groove, que não vem né? Não nasceu no hip hop, mas é uma pessoa que se apresenta como agênero, em parte, eu acho, não sei bem, mas que faz rap, e que ela é mais ligada ao mercado do que ao hip hop. Mas eu acho que nos importa falar dessa tradição do hip hop, do que o hip hop, da onde que ele vem, de quais lutas ele vem, o que ele já fez pela comunidade e o que ele pode fazer ainda mais pela comunidade, sabe? Eu acho que nos importa não deixar que o hip hop se torne apenas uma fração do mercado, que isso importa, mas nos importa ainda mais mostrar para essa garotada aí que não sabe, por exemplo, que é engraçado, que uma época, a gente estava conversando antes, eu falei que o pessoal, algumas pessoas falam que eu sou a dona do hip hop no Espírito Santo, né? Isso começou com uma brincadeira quando eu saí do Espírito Santo, quando eu chegava nas reuniões, o pessoal falava assim, chegou a dona do hip hop do Espírito Santo, o pessoal de fora. E aí acabou isso cotando aqui. Mas por que o pessoal lá de fora brinca com essa questão de eu ser a dona do hip hop? Porque o hip hop, ele não necessariamente com a minha entrada, mas por eu ser uma pessoa politizada antes do hip hop, o hip hop ele vem traçando uma trajetória dessa defesa da política pública. Primordialmente, quem faz movimento hip hop faz essa discussão. Uma outra discussão, e aí que me critiquem, e eu também não me importo, é que eu faço a separação de cultura hip hop e de movimento hip hop. Por exemplo, o Fredoni faz muito bem cultura hip hop, mas ele também faz muito bem movimento hip hop. E não é só pela publicação, não é só porque ele faz na comunidade dele. É esse comprometimento, de não ter comprometimento apenas com as latas e com o mic. Nós temos que ter comprometimento com a nossa comunidade. Agora, isso também não pode significar que todas as vezes que um sindicato, um movimento comunitário nos chama e fala assim, pô, vem pelo social aí, mano, como se a gente não tivesse conta para pagar, como se a gente não tivesse família. E hoje, somos velhos, temos alguns de nós, temos até netos. E aí, uma outra coisa ainda é, por exemplo, movimento hip hop não é movimento de juventude. Ele tem jovens, mas ele não é movimento de juventude. Eu não vou sair do hip hop. Eu tô com 52 anos, eu tô no hip hop desde a década de 80, dançando mais organizadamente a partir de 91. E eu não vou sair do hip hop porque fiquei velho. Eu acho Isso que é interessante porque quando você começa a pensar, quer dizer, sendo um movimento que aqui no estado dos anos 80, então, assim, as pessoas até recentemente eram jovens, né? A gente está chegando a mesma geração de anciões do hip hop aí, né? Que os griots, na verdade, griots né? do hip hop, eles estão aí, que você falou, eles estão estamos vivos. Nós aí, estamos vivos. E eles, os que vieram antes de mim, estão vivos e produzindo. Cara, eu me orgulho demais disso. Eu sou fã dos meus amigos. Eu falo com os meus amigos, eu abraço os meus ídolos. Eu acho isso fabuloso. Quando eu encontro Alex FM, cara, quando eu encontro Paulo Black, cara, tem gente com mais experiência do que eu nisso. Cara, isso é fabuloso. E essa juventude que está vindo para o hip hop precisa conhecer essa trajetória, precisa conhecer essa história. Não são pessoas, são ícones da nossa trajetória, da nossa tradição. Nunca foi sozinho o trabalho de cada um. Né? Então, o hip hop nunca foi de pessoas sozinhas. E, Fredoni, falando um pouco dessas políticas públicas, como é que você analisa esse cenário? Você acha que tem contribuído no desenvolvimento, né, do movimento, da cultura hip hop? O que pode ser feito mais? Como é que você vê isso? Eu vejo muitos problemas, né? Eu acho que
como a Irine estava falando, né? O lance de, por exemplo, ter que complementar o recurso para lançar um livro, né? De um edital que tinha um valor e que depois o valor abaixou, o edital era para cultura hip hop, Foi depois 10 mil, não foi? 10, era 15, depois foi para 10, acho que agora está 20, mas como cultura urbana. Ou seja, o próprio nome hip hop, que era um edital de cultura hip hop, esse edital mudou de nome e virou cultura urbana. Então isso já é uma perda Enorme. gigante, assim, né? É uma confusão que eu acho que acaba colocando a gente lá no pacotão, joga a gente no pacotão, Seu assim, edital né? estadual, né? Da Secult. Tira Isso, edital. identidade. Total, é um pacotão onde tem isso também, e aí esse também é o pedacinho que o hip hop ficou no edital que era do hip hop que acabou sendo Esse engolido. também né? significa que não tem garantia nenhuma, inclusive, que algum projeto do hip hop vai ser apoiado. Porque se você Não, abre, não você tem. não tem a garantia, você não está delimitando, né? Não Claro que tem. podem ser todos do hip hop também, mas assim, você não tem a garantia. Exato, e tem é isso que a Pandora estava falando também, de que as pessoas que vieram antes, né, da gente, né, e elas continuam vivas, continuam aí. E essas histórias não foram contadas, assim, muitas delas não foram contadas. Contou, assim, 10, 15, 20 pessoas que trocam ideia aqui, mas a gente não guarda tudo na mente. E aí essas pessoas vão fazendo a parada reverberar, né? A minha ideia com esse livro, onde quando eu organizo algumas das letras, né, que eu tive acesso, é trazer essas escritas que foram feitas desde dos anos, acho que foi 86 a primeira letra aqui. Então, assim, minha tentativa é, de algum modo, colocar isso em um formato físico, por mais que algumas pessoas não consigam ler, por conta da letra pequena. É muita informação. Por conta do problema de Mostra aí, vista. Também. Podemos fazer uma campanha para ir O uma rap é a lupa força de da brinde. fala. Rap é a força da fala. Tem como encontrar ele ainda? Tem, pô, o livro Ele e tá... o outro? Que é... O Rap é a Força da Fala e o Grafite é pra Geral. São livros que você pode encontrar no espaço Hip Hop Acredito, mas também tá na internet disponível. É só entrar lá você pode ampliar a fonte. Desculpa te interromper, Fran. Quando a Irine falou bem assim, não, porque aí vende e tal, aí eu dei uma risadinha aqui, né? Porque eu falei, cara, quantos livros desses aí você vendeu? Pô, olha, eu vou te falar vende, uma Irine, coisa não pior. vende. Não, eu sei, mas a gente tem que estimular. Não, tem, eu importante, concordo. Né? Pra economia girar entre nós aqui, né? Para chegar um momento que a gente vai ter os editais, a garantia dos editais, mas também a gente vai ter a circulação do dinheiro interno aqui nosso, né? A gente tem criado esse mercado, né? De algum modo, esse dinheiro circula entre nós. Eu faço uma camiseta, a camisa vai circular para lá e para cá, o livro circula um aqui, outro ali, um CD que não tem mais, mas a gente vai fazendo essa economia circular, né? Então, assim, voltando no assunto da importância de manter essa história não apenas contada, né? Verbalizada, né? Não apenas nessa oralidade, é manter ela aqui, impressa. Porque eu acho que isso facilita muito com que essas coisas cheguem, inclusive, nas escolas, né? Quando eu fiz esse primeiro livro, quando eu tive a ideia de fazer esse primeiro livro, e o segundo também, é uma ideia de alcançar pessoas, assim. Grafite é para Geral é um livro que também foi financiado, né? Teve um recurso da Secult, mas é um livro de colorir. Minha intenção é que isso chegue principalmente nessa juventude, nos nossos filhos. Com e vários filhas. grafiteiros, né, do Espírito Santo. Sim, oito artistas do Espírito Santo. Minha intenção é que eu tenho 3 filhas e eu nunca tive um livro para entregar para minhas filhas, para elas colorirem, para elas lerem. Então a minha intenção era essa. Eu sei que muitos dos nossos amigos têm filhos e filhas. Então que essas coisas, né, que elas vão chegando a outras pessoas. Porque contar essa história, de fato, é muito difícil. A gente está cada vez mais longe do microfone, né? Dos convites. Por quê? Porque muitas vezes o que chama atenção é o visual, é importante, faz parte da cultura, né? O hip hop sem o visual não é hip hop. É, sim. Não, eu digo assim, é parte, é uma cultura. Vestir vestir faz faz parte, parte da né? cultura, Claro. né? É identidade. política, né? Mas quem não veste também é do hip hop. Eu não visto mais todo aquele visual de calça larga e coço o Pra saco, mim né? você A tá atitude total é hip mais hop, importante. Pandora. Pra mim você tá total hip hop. Não, eu tô mais anarquista. Também é hip hop. Mas aí, o que eu penso assim é que essa cultura ela funciona como um conjunto mesmo, né? E aí muitas vezes essa história, se não for contada por nós que vimos, inclusive, né? Porque aí eu vejo Pandora vê Paulo Black, eu não vi Paulo Black em atividade. Então eu vejo Sagaz, vejo Prau. Então eu tenho minha limitação das pessoas que eu consegui ver. O meu entendimento também
sobre a história dessas pessoas que eu consegui ver. Até porque para essa história chegar até mim, precisa vir pela oralidade. Porque até então a gente não tinha, que eu me lembre, que eu saiba, a gente não tinha que seja um livro organizado por alguém do hip hop mesmo, assim. Se eu tiver, Pandora me corrija, mas... Não, eu tentei publicar, mas não consegui, né? Pois é, isso é importante, porque a gente que tem que publicar sim. isso também. É importante que todas as pessoas façam leis, que as pessoas escrevam livros, que as pessoas falem sobre nós, mas é importante que a gente também fale, entendeu? E essa é a minha tentativa, assim. A gente teve também durante um bom tempo muitas oficinas, né, ligadas à cultura hip hop aqui em Vitória, na cidade de Vitória, a gente teve muitas oficinas. Isso foi no governo do João Coser, né? Então, assim, nesse período, eu dei oficina em muitos lugares. CRJ tem atividade. CRJ tem atividade, oficinas nas periferias, muita gente dando oficina e muita gente surgiu dessas oficinas e muita gente, inclusive, está hoje em evidência. Então, isso é um resultado de algo que foi plantado há 10, 15, 20 anos atrás. E só para, né, começando dessa parte aqui, mas isso é plantado desde muito tempo, né? E a gente faz, né? A gente vai fazendo essas coisas e essas coisas vão chegando a outras pessoas, né? Como o livro, como essas oficinas, as pessoas conversam. Porque às vezes a gente pensa, a política que a galera pensa, né? Para a cultura é sempre a digital, né? Assim, como é a mais visual. Assim. Mas, assim, essas políticas, que aí, o próprio núcleo Afro-Domodê, né? Que é uma política de Vitória também, que são espaços, né? De difusão, né? Para a juventude, para a cultura, para a questão da negritude, que vão formar, né, nessa base, né? O César MC é lá do Morro do Quadro, né? Onde está o Odomodê hoje, ele passou por lá, ele ainda participa eventualmente, eu acho, né? O próprio Dudu, 90. Eles passaram, né? Muitos passaram, né? Aqui nesse livro tá a Kika também, que passou, né? Por uma oficina, né? É isso, eu acho que essas coisas vão indo, a gente vai fazendo também as nossas coisas do nosso jeito, né? Tava pensando aqui sobre uma coisa que você falou sobre os códigos, né? O código do livro. Em alguns momentos também esses códigos são códigos de segurança, né? São códigos, é a nossa proteção também, né? E sobre isso é a gente que fala. Sobre isso deixa que a gente fala, que esse é o nosso assunto. Aqui a gente domina, aqui a gente está fazendo isso há muito tempo, a gente vivencia isso. Então, esses códigos, né, são importantes também para a nossa proteção. Quando eu chego e me pergunto o que eu faço pelo hip hop, aí eu vou tentar entender esse código, vou ter que descobrir o que eu tenho que fazer. E aí me falam algumas coisas, mas eu preciso entender como fazer isso, né? E aí a gente vai passando esses códigos para frente. E aí que eu estava falando no início dessa arquitetura das frestas e como a gente vai passando por elas, esses códigos a gente passa ali, um bilhetinho ali nas frestas do muro, né? Não sei, acho que tá todo mundo fazendo também política, cada um do seu jeito, uns mais, de um modo mais efetivo, outros não. E a gente está passando essas informações, inclusive, através do visual. Eu penso muito mesmo nisso, assim, como que esse visual... Hoje talvez menos, mas teve uma época vindo do skate também que, tipo, você via alguém com aquele tênis, aquela pessoa era do skate. Tênis de skatista, chegou uma época que era chamado disso, né? E também falando sobre skate, o skate também foi muito perseguido em São Paulo, né? Não podendo andar de skate nas ruas, né? Então, por mais que tivesse, né, uma classe média usando o skate, ainda assim tinha muita repressão, né? Assim, o skate o pessoal às vezes tinha que andar de skate só à noite, bem tarde. Exato. De proibição. Proibição, como sempre, aquela visão punitivista prevalente no Brasil, onde tudo tem que ter, tudo tem que ter uma polícia para poder ir perseguir. E aí você cria as pistas de skate porque a galera andava na rua porque não tinha onde andar. Aí você cria pista. Por outro lado, eu acho que o próprio grafite tem isso, acaba sendo, tô sendo domado. Na verdade, eu quero andar na rua também. Eu quero, né? Tipo assim. Que acontece isso, né? Porque você acaba aprisionando, assim, num lugar, né? Serra Dourada mesmo. Não, mas a gente acabou de surgiu na rua, não surgiu na pista. Vocês têm que andar lá na pista de skate, gente. Não, a gente vai andar lá, a gente vai andar na rua. Não surgiu na pista, né? Exato. A pista é uma forma de separar isso. E agora tá surgindo no skate um novo problema. Ao entrar para as Olimpíadas,
tornou-se uma atividade econômica boa para empresas de engenharia, porque todo município quer fazer pelo menos uma pista de skate, não sei o que, vai que sai de lá um campeão, não sei o que. E assim, sem seguir os padrões, pistas que terão que ser fechadas. A gente Está tendo vários disso. Já identificamos diversas, porque elas não seguem os padrões necessários, elas não garantem a segurança do usuário, do jeito, né, do skatista, como deve ser. Então, assim, aí, porque fala que deverá entrar como uma nova modalidade nas Olimpíadas, aí já virou um negócio. Para poucos, obviamente. Tá certo? Então, assim, por isso, o Fredoni, que assim, a maior preocupação que eu coloco aqui é pensando nessas questões que você e a Pandora colocaram, né? Assim, nós por nós, mas nós não fazemos dinheiro. Nós fazemos juntos projetos que possam ser autossustentáveis, né? Mas alguém tem que se responsabilizar. Então, assim, é uma visão de sociedade e de Estado que está sempre em conflito. Quando eu falo que qual os comunistas? Que comunista, gente? Nós queremos presença do Estado. Presença do Estado significa investimento, proteção, aí aos indivíduos e às coletividades e às tradições, seja ela de que natureza for, certo? Então, assim, acho que, por exemplo, hoje, a música black, de uma forma geral, né? Que pela minha idade, pela minha geração, assim, a coisa começou a mudar com o soul music, né? Aí depois veio a dança de rua, aquele pessoal com aquele rádio desse tamanho, pendurado no ombro e tal. Então, assim, muita gente acha que não é papel do Estado fazer nenhum investimento nessa área. Você quer fazer sua arte? Vai fazer. Como vai fazer? Não é isso. Não pode. Quando você não tem dinheiro, né, para financiar a arte, alguém tem que pagar. Então, o Estado, a gente falou isso no programa anterior sobre literatura, né, que você está garantindo a gratuidade do público, né? Porque como é que você ia conseguir produzir um livro desse, né? Você não ia vender. Então, você está garantindo que o público vai ter acesso a algumas produções, né? Além do que, Vitor, a Pandora perguntou quantos livros vendeu. Deve ter vendido 2. Chutando aqui, tá, Fredoni? Desculpa. Mas quais são os investimentos ao longo de décadas ou séculos para formar leitores? A escola mesmo nunca... Teve um momento que a escola brasileira tentou fazer, né? Mas logo depois, num acordo internacional com o Banco Internacional, quando eliminaram, não pela visão humanitária, dessa coisa de ter prova para você passar de um ano para o outro e tal, não pela visão humanitária que você pode fazer uma decoreba aí, o outro tem dislexia, você nem sabe que tem e tal, entendeu? Então, assim, você olhar as pessoas a partir dos direitos humanos, a sua diversidade e tal, nem foi por causa disso, foi para não gastar dinheiro com repetir, né? Com isso causou uma grade curricular que a evasão vem disso, que o menino fica de saco cheio naquela escola enjoada.
Quem sabe com políticas pro hip hop a escola vai ficar mais legal, né? É difícil, né, Pra cara? pensar. O Fredoni trouxe aí uma situação que eu também pretendia colocar, e eu vou aproveitar o gancho dele, quando ele fala da questão do edital do hip hop, né? Que foi um legado que a gente procurou deixar, e aí conversamos com o secretário Maurício na época. Irine, eu escrevi o primeiro edital do hip hop. Eu articulei com o secretário. Fomos eu e a professora Leonor, na época, que era subsecretária, lá, porque a gente ia. E você sabe que a gente fazia tudo junto, né? Era mulheres, juventude e negros, na promoção de igualdade. Primeiro Laodiceia, depois Selma com a gente, e Badaró e tal. A gente fazia as coisas todas junto, porque não tínhamos funcionários na subsecretaria. Então, Eu sei, lá em tínhamos. Brasília vocês me... E aí, a gente fazia as coisas assim. Eu queria articular uma coisa, aí Leonor ia comigo. Aí o Badaró, todo mundo, assim. A gente não tinha funcionário, então a gente ia. E aí eu me lembro, cara, que a gente foi lá, conversamos com o Maurício. Maurício topou empreitado, falou: não, Márcio, vamos começar pequeno, né? O que for possível, 10 editais, 10 contas. Tá bom, para começar, vamos lá. Aí fizemos. Aí eu fui lá, escrevi, fiz uma pesquisa, escrevi um edital amplo que você podia mandar. Até o edital, formulário, em rima, gravado, não sei. Cara, fiz um monte de coisa assim, bem, bem moderna. Acho que 2, 3 anos depois, aí no primeiro ano não, mas no segundo, terceiro ano, começou um tal de vamos fazer evento de outra coisa e vamos botar um rapper lá e vamos dizer que é evento de hip hop, a gente entrar no edital de hip hop. Como se a gente, que já não tínhamos nada, ainda tivemos que dividir o nosso com outras atividades que não eram hip hop. Aí houveram questionamentos, outras manifestações culturais, que eu considero inclusive legítimas, fazer a reivindicação, mas que não têm a mesma devolutiva que o hip hop tem. Agora tem a semana do hip hop, mas cadê a semana do evento da manifestação tal? Ou então o hip hop tem um edital e o edital da manifestação tal. Mas qual é a correria de política pública que essas manifestações fazem? Nós fazemos. Política pública não vem do nada, né? Não Da vem. luta. E aí, qual foi meu desencanto quando a Secretaria de Cultura, dizendo que está avançando, se modernizando e inovando, acaba com o edital do hip hop e bota o edital ampliado para, quer dizer, legalizou o fato de outras organizações ou pensamentos ir lá se justificar como uma cultura de rua para poder receber dinheiro. E nós do hip hop não garante absolutamente nada, isso que vocês falaram. Não nos garante que o hip hop vai ser contemplado. E assim, eu acho legítimo que outras manifestações culturais tenham seus editais, a capoeira, inclusive, tem um edital específico, e eu acho muito justo, mas retirar o nosso, com a nossa identidade, sendo que todo mundo gosta muito de fazer proselitismo com o hip hop, porque o hip hop está na escola tal, fazendo não sei o que tal, mas na hora da gente ter um edital que nos propicie fazer, continuar fazendo o que a gente faz pela comunidade, a gente não consegue acessar. Então, assim, isso foi para mim uma facada. Quando retiraram o edital do hip hop e ampliaram. E nem ampliaram os recursos. Agora que foi para 15 conto ou algo assim. Era 10 mesmo. Era aí 10, mudou pra começou com cultura 10. Aí urbana. foi para 15, muitos, Isso. 5 anos depois, Aí eu acho que foi para 15. como cultura urbana, né? Não, Ou foi como hip hop não, acho ainda? que como cultura hip hop só teve um edital. Acho que só teve um edital com 15 mil. Acho que eram 10 ou 15, mas foi só um ano. Aí logo em depois seguida virou outra coisa. cultura urbana. E aí Hoje é é um 20. choque, né? Aí é um choque, né? Porque nós não produzimos benesses ou benefícios para a comunidade suficientes para termos um edital para o hip hop, né? Então, Pessoal, tá muito bom o papo, mas já estamos aqui estourados um pouco, né, no horário. Então, agradecer muito a Pandora, né, Irine Lopes, Fredoni Fone, né, pela presença aqui. Cauã Elmer também está aí no apoio técnico, né? Rafael presente aqui também no estúdio. E lembrar também que para quem gosta de cultura, né, esse mês nosso aqui, né, da TV Século, do canal do Século Diário, está sendo sobre cultura. Falamos da Literaluta Capixaba, falamos aqui com o sambista Edson Papo Furado, com o secretário de Cultura, o Fabrício Noronha. Vamos falar também de cinema,
né? Então, quem quiser, chega lá, acompanha lá. E aí, semana que vem a gente está de volta, né? No mesmo bate-horário, bate-local. E lembrando também que, né, no Século Diário, diariamente tem notícias, informações, análises, né? séculodiario.com.br, quem quiser dar uma chegada lá. É isso, brigadão, acho que foi um papo muito bom. Valeu E sigamos muito. conversando. A gente que agradece.